Graças a Deus, igreja, amém. Vamos dar início a mais um culto na presença do Senhor, amém. Deus por esse tempo. Quem quiser abrir comigo em Gálatas 5. Gálatas 5. A partir do verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Amém. Esses aqui são os frutos do Espírito. Eu estava meditando nessa palavra e o Espírito Santo falou assim: para ter fruto, a gente tem que semear. Porque só colhe aquele que semeia. Amém? E aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, os frutos do Espírito, eles são resultado de uma semente. Então, não adianta eu semear discórdia, semear aqui as obras da carne que vem antes ali nos versículos anteriores. Não adianta eu semear invejas, semear inimizades, querer colher os frutos do Espírito: paz, bondade, mansidão, temperança. Então tudo é por colheita. O que o Espírito Santo falou no meu coração sobre essa palavra? Para começar a semear mais a semente segundo o fruto do Espírito. Então, se eu quero colher isso, eu tenho que começar a plantar isso. Sim. Então, os frutos do Espírito só vão começar a, vamos dizer assim, prevalecer na minha vida se também eu começar a semear eles com mais fogo, com mais vontade. Não somente porque os frutos do Espírito não é para me semear somente lá dentro da igreja, somente no dia do culto, somente com os irmãos da igreja. Eu tenho que começar a semear esses frutos com todos. Eu tenho que espalhar essa semente para começar a colher nas pessoas os frutos do Espírito. Então não tem como eu semear lá no meu trabalho a discórdia e querer colher as amizades, a paz. Não adianta eu semear a discórdia no meu ambiente de trabalho e querer colher o fruto da mansidão das pessoas, né? Então eu tenho que semear aquilo que eu quero colher no ambiente onde eu convivo. Amém? Amém. Salmo 126 diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Não é fácil semear, às vezes em ambientes ou com determinadas pessoas, aqui os frutos do Espírito. Não é fácil. Mas a palavra já diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, eles colherão. Por mais que o ambiente seja hostil, por mais que onde a gente vá muitas vezes não seja bem recebido, a gente tem que chegar e semear o amor, a esperança, e que a gente vai colher com alegria. Mais adiante a gente vai colher. Hoje talvez não seja o cenário favorável, mas a gente vai colher. Então, se a gente quer um local de trabalho, nossa casa, o local onde a gente convive, se a gente quer um local de paz, com tranquilidade, com pessoas boas, a gente tem que começar a plantar isso hoje. Amém. Porque se a gente só reagir e devolver na mesma moeda, a gente vai continuar colhendo coisas ruins. Por mais que a gente tente ser bom, se a gente devolver na mesma moeda ali e semear as coisas ruins que estão sendo semeadas ali, a gente só vai colher coisas ruins também. No Salmo 126, daí no verso 6 diz: aquele que vai adiante chora carregando as sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Aquele que vai adiante e chora carregando suas sementes preciosas. Então a gente vai para o culto, a gente tem muita palavra, a gente ouve muita palavra. Então a gente tem essa semente. Tendo essa semente, a gente tem que semear. A gente não ouve a palavra na igreja para guardar
fundo para a gente ouve ela para semear, para passar adiante. E a gente vai colher com alegria. Amém? Amém. Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor por esse culto. Louvar o Senhor. Glórias a ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este culto, Senhor, por essa igreja. Pai, em nome de Jesus, queremos aqui mais uma vez engrandecer o teu nome, louvar o teu nome, Senhor, teu santo nome. Teu Espírito Santo seja presente, Senhor, neste culto. Tudo é para ti, tudo feito por ti, Deus, em nome de Jesus. Então nós queremos entregar nosso melhor culto nessa noite, nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus. Que todos saiam daqui hoje, Senhor, com a resposta, com aquilo que vieram buscar de ti, Deus, em nome de Jesus, com a sua vitória, em nome de Jesus. E todos dispostos a estar semeando a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas palavras de adoração a esse Deus, Ele está neste lugar. Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Eu creio, Jesus. Compartilha. Deus não rejeita a oração. Amém? Não importa, o Espírito Santo falou ao meu coração, não importa qual seja a resposta da tua oração, Ele não vai rejeitar a oração. Ele não rejeita a oração de ninguém. Seja sim ou seja não, Deus responde. Amém? Então, Deus nunca vai rejeitar a nossa oração. Seja sim ou seja não, Ele sempre nos responde. Amém? Santos. Onde sua glória sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu são, carne.
fechado dentro da igreja, não quer saber de outra coisa, não ser igreja, todo final de semana é igreja, você não pode ir em outro lugar que não seja igreja. Falei para ele, cara, eu só, depois que Cristo me resgatou, eu só sirvo para ser crente. Porque se eu não fosse hoje resgatado, eu não estava nem vivo. Então, se hoje eu não estivesse dentro da igreja, eu não estava nem vivo, então não valeria de nada. Então, sim, eu só sirvo para ser crente, eu não sirvo para fazer mais nada. Fazer mais nada. Se tenho a plena convicção que Deus só me deu essa chance e me manteve vivo para estar servindo a Ele. Porque se não fosse estar servindo a Ele, nem vivo estava mais. E que Deus me conserve assim até o dia que Ele voltar, ou até o dia que Ele voltar para mim. Amém? Que eu voltar para Ele. Glória a Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. É verdade, Jesus. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aleluia. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Outras fontes não nos servem mais. Não precisa ele aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar.
acontecendo. Esse tempo meu celular estragou a entrada do carregador. E eu levei ele para arrumar. Foi consertado e eu perguntei pro cara que conserta: mas o que estragou essa entrada aí do carregador? Ele perguntou: só usa o carregador original dele ou usou algum outro? Falei: precisei ir lá no meu trabalho, peguei o primeiro, tinha lá e coloquei lá carregar. Foi aí que estragou o teu. Talvez o carregador lá estava estragado, a entrada e a saída lá estragou. Aí eu já dei esse testemunho aqui na igreja. O Espírito falou assim: é assim que acontece com a nossa vida com Deus. Quando a gente busca outras fontes que não é a nossa original, que não é a que foi feita para nós, acaba estragando a nossa vida, acaba nos trazendo um atraso, né? Já não carrega direito, porque na necessidade, às vezes na angústia, a gente foi ali, procurou outra fonte para suprir aquilo que a gente precisava, mas não carregou direito, a bateria durou meio dia. Agora, quando a gente usa o carregador original, a Bárbara nessa parte, ela não cuida muito do celular, mas do carregador ela cuida. Então ela carrega só no que veio do celular. E é incrível, a bateria dura 2 dias, às vezes até mais. Estou conectada. Entendeu? Agora se a gente começa a carrega num carregador hoje, amanhã carrega no outro, e não vai na fonte original. A fonte original a gente esquece, vai no aí vai no Xing-Ling, vai no Paraguai, vai. Assim é a gente. Se a gente ficar buscando outras fontes, a gente vai se estragando. Uau, verdade. E a nossa bateria, que era para durar dias, não dura nem meio dia. É verdade. E a gente vive descarregado, vive aflito, vive desanimado. Por quê? Porque não está indo na fonte. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 6, do 27 em diante. Mateus 6. Tá muito bom. Mateus 6. Mateus 6, 27. Tudo isso em voz. Amém. Mateus 6, 27 diz assim: mas quem de vós com suas preocupações poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo, 29, Mateus 6, 29, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas as coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que é necessidade de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, de tudo que foi falado, o último versículo é o que fecha. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que acontece? A gente acaba, muitas das vezes, buscando todas as outras coisas, passa o dia inteiro correndo atrás de todas as outras coisas,
e deixa só o restinho do dia, o final do dia, ou às vezes antes de dormir. Tem um cara que eu estava ouvindo essa semana, ele falou que estava tão cansado, mas tão cansado, que ele falou assim, a mesma oração de ontem, amém. E depois de tão cansado que eu ficava. A mesma oração de ontem, amém. Então, a gente deixa buscar o primeiro reino de Deus, a gente deixa lá por último, lá pro final do dia, lá pro final de semana, lá pro dia do culto. E a gente sai que nem louco, buscando primeiro as coisas. Então, qual é a palavra do Senhor para esse momento de oferta? Busca primeiro o reino de Deus. Deus, Ele está muito, mas muito interessado em nos abençoar. Ele está muito, mas muito disposto em nos abençoar. Ele está muito, mas muito disposto em nos ver prósperos. Amém. Mas para isso a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus. Porque se a gente ficar buscando primeiro as coisas, a gente vai ter as coisas, mas vai ter só aquilo ali que a gente consegue alcançar, sabe? Só até onde a gente consegue se matar e trabalhar para alcançar. Mas quando a gente busca o reino de Deus, a gente vai além, a gente vai receber aquilo que Ele tem para nos dar, não só aquilo que a gente pode alcançar. Amém? Amém. Então essa era a palavra que eu tinha para hoje. Já falei mais do que a pastora que vai pegar. Então, neste momento, vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a nossa oferta, Senhor, de gratidão a Ti, Senhor, nosso dízimo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Deus, a nossa semente, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, ver os Teus milagres na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor, em tudo onde colocarmos as mãos, seja abençoado por Ti, Pai, em nome de Jesus, que sejam mãos abençoadas por Ti, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ver os milagres, Senhor, os milagres financeiros na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente for, o Senhor esteja conosco, multiplicando essa semente e sempre no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Glória a Bárbara. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Igreja poderosa, igreja de fé. Igreja frutífera. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir comigo o livro de Marcos. Marcos, o capítulo 11. Marcos 11. Esse foi um dos muitos textos que Deus ministrou meu coração durante os 40 dias em que a gente esteve aqui orando. E foram 40 dias poderosos, de muita revelação, de muita presença de Deus, de muitas coisas extraordinárias. Eu queria compartilhar com vocês isso que está em Marcos, capítulo 11, no verso 12 ao 14. Marcos 11, do 12 ao 14, amém? Amém. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas,
foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E os discípulos ouviram isso. Amém? Amém. Papo de mel. Papo de mel. Falando de fruto, né? Falando de figo, de fruto, aparece uma abelhinha. Aí lá no 21, no 20, quando passavam na manhã seguinte, depois que Jesus falou tudo para a figueira, no outro dia de manhã eles passaram pelo mesmo local e viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Amém? Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, e em nome de Jesus colocamos diante do Senhor este tempo. Oramos para que o Senhor fale conosco de uma forma bem especial e poderosa, que os céus estejam abertos, a graça do Senhor esteja nesse lugar, o cuidado do Senhor esteja com os teus filhos. Nós repreendemos todo e qualquer ataque das trevas neste ambiente, todo e qualquer espírito perturbador. Nós repreendemos agora na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, e damos uma ordem que bata em retirada toda distração, todo o embaraço, tudo aquilo que traz peso ao ambiente. Nós quebramos agora em nome de Jesus o poder da maldade e declaramos os céus limpos, céus abertos, céus de Deus, para que o Senhor fale conosco de uma forma extraordinária nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então aqui, Jesus ele se depara com uma árvore frutífera, uma figueira, um pé de figo. E aí quando a gente para na frente de uma árvore frutífera, o que você espera? Ter frutos. Ontem, na hora do meu almoço, eu dei uma fugidinha, fui lá na minha avó, e ela tem uma pitangueira na frente da casa dela, estava carregadinha, mas tinha umas que estavam meio verde ainda lá para comer, tinha uma bem roxa, bem escura, assim. Eu disse: essa aqui deve estar. Quando eu comi, a bicha estava azeda, roxa. Tu olhava assim, ela estava escura, tu disse: meu, essa aqui está muito docinha. Quando eu comi a pitanga, chegou a amarrar aqui atrás, assim, sabe? Quando dá aquela. Tem um carrinho, como diz. E no final amargou minha boca. Eu falei: meu Deus, pra minha mãe. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu com essa pitangueira? Ela falou: não sei, ninguém consegue comer. Olha só. Ninguém consegue comer essas pitangas. Porque esse ano eu não sei o que aconteceu com essa árvore. E é uma árvore que todo ano a gente come dela. Todo ano a gente espera a época para comer pitanga, porque é uma árvore muito frutífera. E esse ano, todo mundo esperando, chegou na hora, decepção, porque não tinha como comer daquela árvore. E Jesus passou a mesma coisa aqui. Não tinha como ele comer daquela árvore, porque ela simplesmente não estava dando figos. E aqui fala que não era época de figo, mas Jesus estava com fome. Toda árvore frutífera, toda fruta, ela tem a sua época, né? A época dela florescer, frutificar e dar o seu fruto. Umas no inverno, outras no verão. E, enfim, tem umas que dão o ano todo, né? Tipo, banana é uma fruta que a gente vê o ano todo, né? Mas tem frutas que são de época. E daí eu fiquei pensando, porque aqui Jesus ele está diante de uma figueira sem frutos, porque não
era a época. Mas Jesus estava com fome. E quando ele viu que não tinha fruto, ele amaldiçoou para que ela nunca mais frutifique. E ela seca até na sua raiz. Mas não era a época de fruto. Por que Jesus queria fruto dela? Porque com Jesus não existe época, tempo. Todo tempo é tempo de frutificar. Todo tempo é tempo de dar respostas a Deus. Mesmo que seja uma época difícil, tem épocas que são muito boas. É como o verão. Tudo é sol, praia, tudo é lindo, tudo é ânimo, tudo é felicidade. Tem épocas que são mais difíceis, como o inverno, chuvoso. Tem dias que são tristes, tem dias que são de muita luta, tem dias que são... Mas independente disso, a fé que nós carregamos tem que ser a mesma. Independente de ser uma época maravilhosa, que está dando tudo certo, as minhas contas estão em dia, a minha casa está em paz, a minha geladeira está socada, e eu estou passeando, estou aproveitando, estou cultuando, Deus está me usando, eu estou numa época boa com Deus. Mesmo que seja numa época difícil, de sequidão, de lutas, de provas, independente disso, a fé que foi depositada dentro de mim tem que ser a mesma. Quando tudo está bem e quando tudo está ruim. Quando tudo está dando certo e quando as coisas estão dando bem errado. A minha fé do lado de dentro tem que ser a mesma. Por isso que quando eles voltam no dia seguinte, Jesus fala para eles a respeito de fé. Usa o exemplo da figueira para falar de fé. Porque se eu tiver fé, se eu crer dentro de mim, independente da estação que eu estiver vivendo, se eu tenho fé dentro de mim, eu dou uma ordem a este monte para que ele saia daqui, vai para lá, e ele tem que ir, porque é a minha. Coisas impossíveis, se você orar e crer e profetizar, vai acontecer. Porque a gente não pode ser guiado pelas estações. A gente não pode ser guiado pelas fases, porque elas passam. Uma semana é lua nova, outra semana é lua cheia, outra semana é lua minguante, outra semana é a crescente. Cada semana é uma lua diferente. Se a gente for ficar preso nisso, cada semana a gente vai estar com um humor diferente. E às vezes é assim que acontece, né? As mulheres sofrem um pouco mais com isso, porque a gente tem um período do mês que é muito complicado para nós, que a gente tem o sangue de Jesus para nos ajudar, com o nosso sangue. E é complicado, é uma fase, mas é ali que você tem que dar um comando para a sua alma e lembrar que independente de fase ou de dias, porque eu estou naqueles dias, eu posso estar naqueles dias, mas a minha fé é a mesma. O espírito não muda, a alma que fica, né, de fase em fase, a nossa alma fica se moldando, mas o espírito continua o mesmo. Por isso que Jesus disse que o espírito já está pronto. A nossa carne que é fraca. Por isso que Jesus disse que o espírito já está pronto. A carne é que é fraca. E a gente fica dando tanta ênfase para a carne, para a alma, para os sentimentos, para as emoções, para os ressentimentos. A gente fica revivendo coisas que já foi, que já passou e deu. E a gente fica ali sofrendo naquele lugar de dor. Quando o nosso espírito já está pronto, já recebeu vida por causa de Jesus, já recebeu fé, já recebeu o Espírito Santo, já ressuscitou do pecado, já saiu da morte do pecado, já viveu para Deus. E a gente não dá tanta ênfase, tanta atenção ao Espírito. A gente alimenta mais a nós mesmos, nossa alma e as nossas emoções do que o nosso Espírito. E é por isso que a gente perde algumas batalhas. É por isso que a gente se sente derrotado. É por isso que a gente se sente depressivo, fraco, angustiado. Por isso que a gente fica como essa figueira e não consegue dar fruto. Daí eu fico pensando em tudo isso, né? Dar fruta, dar respostas. O que alimenta Jesus? Jesus estava com fome ali. O que alimenta Jesus? Ele fala para os discípulos, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando ele falou isso, ele estava evangelizando a mulher samaritana.
Quando Jesus fala isso para os discípulos, ele estava evangelizando a mulher samaritana. Quando ele diz, olha, uma comida eu tenho para comer, ele estava com fome. Os discípulos foram lá na cidade comprar comida. Enquanto isso, ele estava ali evangelizando a mulher samaritana. E aquilo ali alimentou ele. E quando os discípulos chegaram com comida, ó mestre, trouxemos comida. Jesus disse, nem quero. Uma comida eu tenho para comer. E já me encheu. Já estou satisfeito. É fazer a vontade do meu Pai. Que foi ganhar aquela mulher. E através daquela mulher, toda uma cidade que foi ganha, com toda uma cidade que conheceu Jesus, pronto, aquela figueira deu fruto. Os frutos são as almas. Os frutos são as vidas. E o fruto também é a nossa vida. Igual o pastor Carlos Júnior estava abrindo o culto aqui. O fruto do Espírito e as obras da carne. E a gente decide, é a gente que decide se a gente vai andar na carne ou no Espírito, é a gente. Essa luta interior acontece com todo mundo e é a gente que decide quem vai lutar e quem vai vencer. E a nossa vida é o fruto, né? Eu fiquei pensando nisso. Nas épocas. Vamos botar um exemplo. A gente ora, a gente tem uma vida de oração, uma frequência de oração, ou a gente só ora quando tem convocação? Propósito, 21 dias de oração. Aí tu, ó, tu é da oração, tu dobra o joelho, tu fica ali 1 hora de joelho. 40 dias de oração, aí tu deve. Ou a gente, por si só, vive essa vida de oração? Ou será que a gente precisa de alguém dizendo, é hora de orar, é hora de ler a Bíblia, é hora de abrir um jejum, é hora de... Agora a gente vai fazer isso. Agora, é muito bom ter direção. A ovelha precisa de direção, porque ela é cega, ela é míope, ela é vesga. A ovelha, ela é míope, ela tem um problema sério de visão. Ela é tancinha assim, então ela não pode andar sozinha. Ela se perde muito fácil, ela se distrai muito fácil, ela se machuca muito fácil. Ela precisa sempre de alguém orientando para ela saber o que ela tem que fazer. E é ótimo a gente ser orientado, mas chega uma época em que a gente tem que passar de ovelha para discípulo. É como aquela criança que você ficou durante meses, anos, dizendo para ela, está na hora de escovar o dente, está na hora de escovar o dente, vamos escovar o dente, está na hora do banho, vamos pro banho, está na hora de jantar, vamos jantar, está na hora de dormir, ó, já está muito tarde, e você passou anos dando comandos e ensinando essa criança o tempo de todas as coisas. Quando ela cresce, ela mesma vai olhar no relógio. E está na hora de deitar, já está muito tarde, vou para a cama, boa noite. Meu, já está na hora de comer, meu Deus, já deu a hora de almoçar e eu estou aqui ainda. Ela mesma vai e almoça, ela mesma vai e toma o banho dela, ela mesma vai e escova o dente dela, ela mesma vai deitar e dormir, porque ela já sabe o que tem que fazer. Espiritualmente, a gente também precisa dessa maturidade. Não quer dizer que agora eu sou o independente, eu sei tudo, eu posso tudo, eu não preciso de ninguém. Não é isso. Não é isso. A gente sempre vai precisar de alguém que põe a mão na nossa cabeça, que nos oriente, que nos dê uma palavra, que nos ajude. A gente sempre vai precisar. Mas, básico, aquilo que a gente já sabe que precisa fazer, a gente tem que ter iniciativa de chegar e fazer. Sabe, se Jesus chegar hoje, bater lá na porta da sua casa, com fome, você vai ter oração para entregar para Ele? Ou já passou os 40 dias, então agora a gente não ora mais? Se Jesus chegar lá na sua casa hoje com fome, você vai ter um devocional? Você vai ter uma carga de jejum? Você vai ter um pecado que você venceu hoje? Uma tentação que você venceu hoje? Você vai ter uma renúncia para contar? Você vai ter uma alma para mostrar, ó, Senhor, estou evangelizando lá no meu trabalho, estou evangelizando lá na escola, estou evangelizando lá no meu vizinho. O que a gente vai ter para mostrar para Jesus? O que a gente tem para apresentar para Ele? Ou a gente vai dizer, não, agora na época, vou esperar a próxima convocação, depois
Para que após eu mandar o jejuar de novo, vai vir aí o encontro, a gente já vai jejuar de novo. Tá, mas é a nossa vida. Eu sou uma árvore, tu é uma árvore, tu é uma árvore, tu é uma árvore. Até ele é uma árvore. Uma árvorezinha. Um bonsai vai crescer, o bonsai não cresce, né? Uma mini árvore. Mas vai crescer e vai dar muito fruto. Se ele der as respostas que Deus esperar dele, porque é individual, eu posso ensinar tudo que eu sei para ele e orar com todas as minhas forças por ele e criar ele no caminho de Deus e dizer, filho, inculcar na cabeça da criança o caminho que ele tem que seguir. Mas as escolhas vão ser dele, assim como as escolhas não de meu filho, vai ser escolha de seguir eternamente o Senhor. Mas as escolhas são nossas, cada uma é uma árvore e Jesus vem comer de nós. O que nós temos para dar para ele? Então, independente de épocas, independente de fases, independente de situações, a nossa vida de fé, ela precisa ser desenvolvida individualmente. Eu não posso depender da fé do meu marido para ter fé, porque tem muita coisa que eu creio e ele não crê. Ele é uma adulta, eu sou sangue. E eu tenho certeza que vai dar certo. E ele fica todo amarrado, porque ele não consegue. Se eu ficar dependendo da fé dele, eu não consigo avançar em algumas coisas que Deus falou comigo. E também é ao contrário, se ele ficar preso na minha fé, ele não tem coisa que eu digo, domingo agora virou de uma vez. O que ele está falando? O que ele está... Né? Porque é assim, a fé, ela é individual, a salvação, ela é individual, até para um casal que se torna uma carne. Veja que interessante. A Bíblia fala que quando um homem e uma mulher casam, eles se tornam uma só carne, não um só espírito. Porque no espírito eu continuo sendo um e ele continua sendo outro. No espírito. O propósito se junta. O propósito é o mesmo, para poder caminhar juntos, o mesmo caminho, o mesmo alvo, chegar no mesmo objetivo. Mas como Deus fala comigo, é de um jeito, como Deus fala com ele é de outro. Como Deus trabalha comigo e me usa, o meu ministério é um, o ministério dele é outro. No espírito, a gente é individual. Na carne, por causa do casamento e da intimidade, se torna um. Mas é na carne, o espírito continua sendo só. Eu não posso confiar na salvação dele para ter a minha, nem vice-versa. A minha salvação é a minha e ele se ajeita para a salvação dele. Porque eu não vou carregar ninguém no meu pé. Vai voar do meu lado. Junto. Amém? Amém. A salvação dele é a salvação dele. Eu que fico esperto para conservar a minha. É assim. E eu fui para um caminho que eu nem esperava. Como que a palavra de Deus é infinita mesmo, né? É a terceira vez que eu faço um devocional, a segunda vez que eu faço um devocional com essa palavra. E já veio mais uma linha de pensamento aí que eu não tinha entendido ainda. Como Deus é tremendo, uma fonte inesgotável mesmo, né? Então Deus, ele está falando hoje comigo e com você isso. Que como que eu vou me conservar frutífero? Como que eu vou me conservar de pé? É como aquele cara que constrói uma casa sobre a areia e o outro que constrói sobre a rocha. E Jesus fala que aquele que constrói sobre a areia, vem os rios, cai as chuvas, sopra o vento e derruba aquela casa. Porque ela está firmada na areia, que é uma base mole, insegura, como é que fala? Instável. Não é firme, não é seguro. E a Bíblia fala que grande é a queda. Aí tem um cara que constrói a casa dele sobre a rocha. Os mesmos ventos que sopraram naquela casa de areia vêm para a casa que está na rocha. A mesma chuva, o mesmo rio. Aquela casa que está na rocha passa também passa por guerras. O que são os ventos, os rios e as tempestades? São as guerras, são as provações. Todo mundo passa. Todo mundo passa. O que se converteu agora, o que já
tem anos de igreja, o que é pastor, o que é líder, o que não é nada, o que está lá fora no mundo, todos passamos por provações, privações, testes, lutas, todos, absolutamente todos. O mesmo rio que correu sobre a casa na areia foi o mesmo rio que correu sobre a casa na rocha. A diferença estava no quê? No fundamento, na base. Aqui estava firmada sobre a rocha, ficou firme. Aquela casa não foi abalada, ela não foi destruída, porque ela estava bem construída. Não é porque ela era linda, grande, uma mansão maravilhosa, é porque ela estava bem firmada, bem construída, o fundamento. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus. Então, se você construir a sua vida, que é a casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Se você construir a sua vida em filosofias humanas, em opinião própria, na força do teu braço, em seitas, em, vontades da carne, se você construir a sua vida em coisas que são frágeis e fracas, a sua casa vai desmoronar quando vier a aprovação. Mas se você está construindo a sua vida no princípio da palavra, naquilo que Jesus disse, se você está construindo a sua vida com oração, com Bíblia, com jejum, com o culto, com o frequentar a igreja, com o congregar, se você está construindo a sua casa dentro daquilo que a palavra de Deus orienta, você vai ficar de pé. O vento vai passar, o rio vai passar, a tempestade vai acabar, porque uma hora essas coisas acabam. Quando a gente está no meio da prova, parece que não vai acabar nunca mais, né? Tu pensa assim, acontece ou não está, porque não vai acabar mais, mas vai passar. O vento passa, o rio passa, a tempestade passa, tudo passa. Mas aquele que está firmado na palavra do Senhor permanece firme, porque a palavra dele permanece para sempre. Jesus disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Então, se tu estiver firmado, estruturado na tua fé, naquilo que a palavra de Deus diz, então você fica de pé, então você fica firme e você não vai ser abalado. Amém? A nossa fé, o nosso lado de dentro, é que comanda tudo do lado de fora. Tem dia que a gente não está sentindo fé. Tem dia que a gente não está sentindo que vai dar certo. Tem dia que a gente não sente vontade de orar, não tem motivação. Tem dia que a gente não sente vontade de ler a Bíblia, não tem motivação, é difícil, tu fica lendo, a tua mente viaja para 10 lugares e volta, e tu se perde na leitura, e tu quer pegar uma caneta e um papel e tu não consegue, tu não tem força. Nessa hora tu tem que dar um comando para ti mesmo, e tu tem que decidir que tu vai pronto, porque o teu espírito está pronto. Ó espírito, tu está pronto, então tu que manda. A carne fica quietinha no lugar dela. Nem que seja um versículo. E você fica com aquele versículo o dia inteiro. Eu passei uma experiência assim, recentemente. Eu estava numa situação e eu me vi assim, cercada. Tipo como se tivesse uma armadilha sendo preparada, assim, uma coisa assim para me pegar. Me vi cercada, me deu assim uma sensação de estar cercada. E quando eu estava chegando nesse lugar, que eu vi essa cena, eu vi a situação e disse: meu Deus, me deu um negócio assim. Eu disse: Deus, eu estou sozinha aqui, nessa situação, eu estou sozinha. Eu estou cercada, eu estou me vendo cercada. O que vai ser de mim? E aí na hora o Espírito Santo me lembrou. Na hora ele me trouxe música. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E na hora aquela frase entrou, aquela música entrou assim, rápido, e eu, parece que estou cercado, mas eu não estou. Eu estou guardado por ti. E eu fiquei
orando. Eu fiquei o dia inteiro. Uma mesa preparada para mim. Não parece que... E fiquei... Aquilo me deu uma fé. Não era o que eu estava sentindo. Mas eu decidi andar pela fé, no Espírito. Aquilo que Deus havia dito para mim. Parece que eu estou cercada, mas eu não estou. Eu estou guardada por Deus. Pronto. Mas não é o que eu estou vendo. Mas foi o que Deus falou. E aí? Pronto, é o suficiente? Se a tua casa está na rocha, o que a rocha disse é o suficiente. Tudo está bem. E pronto, continuei vivendo o meu dia. No final do dia, daquele mesmo dia, a situação aconteceu de manhã, no final da tarde, já era quase 5 horas, passando das 5 horas, estava quase na hora de eu sair do meu trabalho. Aconteceu uma outra situação, que veio uma pessoa assim, super aleatória, que a gente nem tem contato, e essa pessoa me defendeu, sem saber que ela estava me defendendo. E me deu respaldo na frente de todo mundo, na frente daquelas pessoas. E eu fiquei, levei um choque, e daí eu, amém, sabe? Inesperado. Deus enviou os seus anjos. Deus enviou pessoas no tempo certo para me mostrar que eu não estava cercada, eu estava guardada. Deus estava cuidando de mim. Deus estava cuidando de mim. Não vou morar, não vou morar. Só parece, mas a gente não está. E aí Deus me mostrou ali que eu estava protegida e guardada. E que quando eu não estava vendo, Deus estava me guardando. Quando eu não estava sabendo, Deus estava me guardando. Então a nossa vida não está na mão do nosso Deus. Independente. É época, não é época. É fase, não é fase. A nossa fé precisa ser a mesma. O apóstolo Paulo fala que ele sabia ter muito, ter pouco, já tinha passado necessidade, tinha passado. E ali ele vai relatando todos os perrengues que ele tinha passado. Mas ele continua exatamente no mesmo lugar que Deus colocou ele, fazendo o que Deus chamou para fazer. E ele não parou, a fé dele continuou inabalada. Porque o que importa é a condição do nosso coração. Por isso que Jesus falou, creiam em Deus. Se vocês tiverem fé, vocês vão dar ordem ao monte e ele tem que obedecer. E não é literalmente ao monte, é as situações em que você precisa que se movam na sua vida. Amém? Eu queria orar com você agora. Fique de pé comigo. E nós vamos orar em cima dessa palavra e você vai pedir a Deus para que fortaleça a sua fé, para que te dê perseverança e para que te ajude a permanecer inabalável. Na fase boa, na fase difícil, no dia bom, no dia mal, no dia das lutas, no dia das vitórias. A nossa fé tem que ser a mesma. A nossa linguagem de fé não pode mudar. Se eu estou bem, a minha linguagem de fé. Se eu não estou muito bem, a minha linguagem não é de incredulidade. Significa que eu não estou andando no Espírito. Estou andando pelas minhas emoções e eu não posso me prender a isso, porque isso é areia. Isso vai me derrubar. Mas em nome de Jesus, a gente vai sair daqui edificado na rocha, alicerçado, fundamentado. Senhor, é isso que nós queremos e é isso que nós precisamos. Ser estruturados em Ti, firmados no Senhor, consolidados. A nossa fé não pode se basear em momentos, em fases, em coisas boas ou não. Quando tudo dá certo, quando eu consegui o que eu queria e quando eu não consegui o que eu queria. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo Rei. O Senhor continua no trono. A Tua palavra fala que nada foge do controle das Tuas mãos. Por isso nós entregamos a nossa vida no controle das mãos daquele que não perde o controle. Daquele que não dorme, que não tosqueneja. O guarda de Israel que está sempre alerta pelos seus. Assim nós declaramos em nome de Jesus uma fé firmada, consolidada na rocha, na palavra, nos princípios, que nós sejamos como uma figueira
como que se santificam em tempo e fora de tempo, que congregam, que têm aliança com a casa de Deus, com a igreja, com o corpo de Cristo, em tempo e fora de tempo. Que não haja época para a nossa fé, mas a nossa fé seja atemporal. Ela seja acima dos tempos, acima das estações. Ela seja sempre a mesma, uma fé inabalável, uma fé consolidada, firmada na rocha. Em nome de Jesus, nós declaramos agora todos os níveis de incredulidade sendo removidos, as setas inflamadas de incredulidade, de dúvida, de medo. Solta a nossa mente, a nossa visão, as nossas emoções, o nosso espírito. Nós declaramos a força do Senhor e do seu poder em nós e uma fé estruturada, inabalada no Senhor. É assim que nós lutamos e é assim que nós vencemos. Oh Senhor, encontra-nos frutíferos, encontra-nos dando respostas para Ti, encontra-nos saciando a Tua fome, Senhor, encontra-nos alegrando o Teu coração, encontra-nos fazendo a Tua vontade, porque essa é a comida que temos para comer, é fazer a vontade do Pai. Ele nós colocamos tudo diante do Senhor. E a nossa vitória está no nome de Jesus. Não é na força do nosso braço, na nossa voz grossa, na nossa inteligência, sabedoria. Não. É o nome de Jesus que faz todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Um aplauso a Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse culto, pela tua palavra, pela tua presença. Como o Senhor conduziu todas as coisas. E oramos para que o Senhor venha mesmo nos aperfeiçoando na tua palavra, nos ajudando a sair deste lugar praticando, vivendo
vivendo, Senhor, tudo aquilo que temos recebido do Senhor neste lugar. Abençoa o teu povo, guarda as famílias, guarda este lugar, guarda este bairro, Senhor, guarda essa região onde o Senhor estabeleceu a igreja. Nós declaramos um lugar de paz, de prosperidade, de crescimento, um lugar de salvação, um lugar de alegria, um lugar de transformação. Nós declaramos o poder de Deus neste ambiente. Em nome de Jesus, protege-nos, livra-nos de todo mal, guarda as nossas vidas no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente e até o próximo sábado em nome de Jesus. Amém.